Porque a gente sabe também que cada escriba, né, mudava ou ao seu bel prazer, propositalmente, ou às vezes errava uma letra, ou a interpretação era diferente, enfim. Então fica muito difícil a gente crer como um livro sagrado, um livro que é réplica de inúmeras histórias de outras culturas. Como que vocês explicam isso? Vai lá, Gui. Ótimo falar. Então, acaba provando que Heródoto disse, né? Que ou pelo menos Calvino, semen religione. Então, as pessoas têm a necessidade de buscar um Deus Mas é para muita adorar. coincidência. Então, mas aí eu concluo, vou desenvolver. sim. Não, não tem problema, não. É que eu sou faixa preta, então às vezes, nossa. como você é faixa roxa... Aí você olha pra É faixa. isso que o chileno falou, tem no documentário Zeitgeist, né? Parece que algumas coisas foram Plagiadas, né? plagiadas e tal, e outras coisas foram confirmadas. Mas vamos lá. Eu, inclusive, duvido um pouco dessa literatura, né? Dessa semelhança que você citou de Íris aí, né? Parece que não é contemporâneo depois da ideia de Jesus. Mas, assim, um dos pontos interessantes é que toda mentira, toda religião tem as suas verdades. Nós não podemos dizer, por exemplo, o Ellen White, as testemunhas de Jeová, mas quando essas verdades são organizadas sistematicamente, elas encontram inverdades. Então, é claro que a apresentação transcendente à percepção humana, ela parasita a uma certa realidade que é a Bíblia. Então, assim, por isso que nós vamos ver eventos semelhantes aos dos judeus cristãos depois, justamente por causa dessa parasitação que eles fazem desse ideal de Salvador. Mas um ponto interessante, o que faz a Bíblia um ponto distinto, então, dentro das demais. Por exemplo, quando Moisés escreve o Pentateuco, ele está escrevendo, inclusive, respondendo a Enuma Elish, a epopeia de Gilgamesh, que já existia. Concorda? Mas 1000 anos antes. 1000 anos antes. Mas olha que coisa interessante. Se você lê essas literaturas, como qualquer outra, inclusive qualquer construção mitológica, nada mais são que meras expressões psicológicas do que o ser humano tem. Exatamente. Então não, mas... Como o cristianismo. Por favor, deixa eu avançar então. Aí olha que coisa interessante. Então, elas são meras reproduções da mente. Entretanto, a Bíblia apresenta uma distinção ontológica. Quando Moisés ele escreve Gênesis capítulo 1, versículo 2, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. É o princípio chamado Creatio ex nihilo, isto é, criação a partir do nada. Se você vê a epopeia de Gilgamesh, você vê Enuma Elish, inclusive a literatura babilônica, você vai ver que Deus ele cria a partir de alguma coisa. Agora, essa ideia, inclusive, é o princípio da metafísica, o princípio da causalidade, que fala se algo veio existir, tem uma causa anterior. E como que, então, Moisés escreve um documento a qual ele está afirmando que Deus ele criou a partir do nada? Você não vai encontrar... o segundo versículo da Bíblia... Então, por isso que eu estou dizendo, meras reproduções psicológicas do que o ser humano é, entretanto, alguém chegaria a falar, mas como é que você... difundiu, ou elaborou, ou refletiu, ou filosofou sobre essa ideia, visto que nós não temos o princípio da causalidade ali, que é o que Tomás de Aquino falou, né? Que é o motor que move todas as coisas, né? Potenciato não é PA, mas é ato puro primeiro, para que depois haja potência e a sequência desse movimento. Então veja que... Na verdade, ele plagiou Aristóteles, né? Foi Aristóteles que falou isso. Não, mas ele não plagiou, não. Não, como não? Motor de imóvel, inclusive até o nome foi Aristóteles que deu. Mas ele cristianizou Aristóteles. Isso, a teologia dele. Não, isso é na... A gente sabe disso, século XII, XIII, XI, que nós estamos falando da escolástica, né? O racionalismo, o conceitualismo. Enquanto na patrística eles olhavam mais para Platão, né? Na escolástica eles olhavam mais para Aristóteles. Inclusive não só os católicos, inclusive os muçulmanos também, né? Perfeito. Também... Na realidade, Tomás de Aquino ele foi estudar com quem na Espanha? Al-Ghazali, que era, por causa era um teólogo islâmico. Então ele pegou Aristóteles. E claro que ele fez a teologia de Aristóteles. Inclusive, eu não concordo com tudo. Mas o que eu estou dizendo é que ele admitiu estar utilizando, que ele era fã de Aristóteles por causa de Al-Ghazali. Então, o que eu quero dizer é isso. Então, a Bíblia ela mostra eventos ou apresenta circunstâncias, situações a qual nós não temos analogia. O ser humano é analógico. Você concorda comigo? Então, esses pontos é admirável. Faz uma literatura. Ou Deus revelou,
ou aquilo, né, não poderia ser um conceito humano. Como que vocês veem a questão da tradição oral do judeu? Porque se a gente for focar só na escrita, a gente também tem que entender o que foi passado de pai para filho e assim sucessivamente. A gente não precisa nem ir longe. Quantas histórias tem no Brasil que foi se tornar escrita só depois? Que a tradição oral já tinha. Contos do Nordeste, minha família é nordestina. Vários contos, minha mãe relata, que foi ser escrito só depois, que já é bem mais antigo. Então você usar alguns... o pessoal pega, ó aqui, ó, o dilúvio de vocês, ó aqui a serpente e Mas tal. isso não tem no cristianismo. Por mais que os manuscritos sejam encontrados, na realidade a literatura se mostra que, por exemplo, quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, Jesus tinha ressuscitado pelo menos 20 a 11 anos. Então é muito próximo você construir uma mitologia. Pelo menos você precisa de outras gerações para que se construa isso. O problema é o telefone sem fio. Não, então vamos lá, acabou o tempo, agora já é os 3 minutos de réplica. Manda bala aí. Tá. Então existe um grande problema aí, que é o telefone sem fio. Se os primeiros textos cristãos foram escritos 10, 15 ou 20 anos depois, pelo menos, com Paulo, você já tem um gap onde a mensagem pode ter sido distorcida inúmeras vezes. Porque Paulo não conheceu Jesus. Paulo não conheceu Jesus, ele teve contato com seguidores de Jesus, conforme que a gente encontra em suas cartas. Então a gente tem um problema aí de confiabilidade dessa mensagem. Outra coisa, mesmo a gente considerando os textos, eles foram adulterados, conforme as estimativas do Bart Ehrman, 400 mil vezes, quando os autores levantaram diferenças entre manuscritos os mais antigos. Tudo bem que a maioria dessas adulterações ou modificações não trouxeram grandes prejuízos teológicos, mas outras adulterações sim. Por exemplo, em 1ª Epístola de João, capítulo 5, a gente encontra, se não me falha a memória, no versículo 7, o único versículo que é uma base bíblica explícita para a doutrina da Santíssima Trindade. Veja, a única afirmação explícita para a doutrina da Santíssima Trindade. Sabe qual que é o problema desse versículo? Ou de 2 versículos que compõem essa ideia? É que foram interpolações, foram adulterações sofridas pelo texto tardiamente. As primeiras versões desse texto não continham esse versículo. Então o problema que a gente está trazendo é que a Bíblia, embora possa ter algum lastro histórico de alguma coisa, talvez a existência de Jesus... Ela é muito mais mitológica do que outra muito coisa. mais e quando mitológica. A gente fala de tradição oral, você perguntou a tradição dos judeus, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para os judeus, na tradição oral, Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Não todas as linhas. Não. Lilith, mas não você todas. Você perguntou para mim da tradição oral. Ok, mas existe a tradição oral dos judeus que Eva não foi a primeira. Tanto que no capítulo 1 de Gênesis, Deus diz que Deus pegou o do barro, formou, macho e fêmea os criou, certo? E depois no capítulo 2 diz que ele fez Adão dormir, tirar e tal. E aí a tradição oral dos judeus diz que ela não se submetia, foi expulsa, e aí por isso que Adão fala, essa sim é carne da minha carne. Outra coisa, a tradição oral, ela admitia uma série de outras coisas, como que Jeová tinha uma consorte, tinha uma mulher, né? Então, no princípio do judaísmo, não era um monoteísmo. Ele era, tanto que a gente tem o maior biblista do Velho Testamento vivo hoje, é um cara chamado Maldo Biglínio. Ele foi contratado pela editora São Paulo do Vaticano para traduzir 29 livros. E pediram para ele fazer a tradução mais fiel possível. E quando ele saiu, ele escreveu um livro chamado A Bíblia Não É um Livro Sagrado. Inclusive, acho que o Fábio Elim veio aqui, que é amigo meu, junto com o Lael, eles falaram sobre o Maldo Biglínio. E hoje ele anda com segurança, porque ele falou que a Bíblia não fala de pecado original, a Bíblia não fala uma série de coisas. E no começo, o próprio judaísmo não era monoteísta. Então, quando a gente fala de tradição oral, que vai levar ao cristianismo e depois ao islamismo, que teoricamente é o mesmo Deus, mas são 3 visões totalmente diferentes, a gente vai se complicar mais ainda.